Essa folha está chocando os médicos, cura dor, artrose e demência. Você já reparou como algumas pessoas simplesmente se apagam com o tempo? Elas param de caminhar, param de pensar com clareza, param até de sonhar. Vivem com dor, com medo e com a falsa ideia de que isso é normal. Mas e se eu te dissesse que existe uma folha, usada há gerações, que está provocando uma verdadeira reviravolta na forma como tratamos dores crônicas, artrose e até os primeiros sinais de demência? Sim, uma folha simples, que cresce em muitos quintais, que pode ser encontrada em feiras livres e que silenciosamente está transformando a vida de milhares de pessoas acima dos 50 anos. E o mais surpreendente, os efeitos são tão potentes que estão começando a chamar a atenção até mesmo de médicos e pesquisadores céticos. Mas aqui está o problema. Essa folha não dá lucro. Ela não pode ser patenteada. Ela não se encaixa no modelo da indústria que lucra bilhões, com tratamentos que não curam, apenas controlam sintomas. É por isso que, apesar de seu potencial, ela continua fora dos noticiários, das farmácias e dos consultórios tradicionais. Enquanto isso, milhares de pessoas enfrentam noites em claro por causa da dor nas articulações. Caminham com dificuldade, sentem a mente falhar aos poucos, se esquecem de nomes, datas, lugares. Vão perdendo não só a saúde, mas a dignidade. Mas há uma saída. E ela vem da sabedoria antiga, da medicina natural e de uma fé que não se abala diante das dificuldades. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A alegria que essa folha devolve não vem de promessas milagrosas, mas de um alívio real, de um recomeço. Talvez você esteja pensando que isso é bom demais para ser verdade. Eu compreendo. Você já viu muita promessa vazia, muita propaganda que engana, muito produto que promete e não entrega. Mas aqui nós não estamos falando de moda passageira. Estamos falando de algo que a própria natureza criou. E o mais importante, estamos falando de resultados que eu mesmo vi acontecer. Pessoas que chegaram até mim com o semblante abatido, com o corpo travado e com a mente pesada. Pessoas que hoje caminham com leveza, que dormem melhor, que voltaram a lembrar das coisas simples, como onde deixaram as chaves ou o nome do neto. E tudo começou com uma folha. Uma folha que, quando usada do jeito certo, pode mudar tudo. Agora, antes de revelar qual é essa planta e como ela age, eu preciso te contar a história de uma paciente que jamais esqueci. Porque foi com ela que tudo começou a mudar também para mim. Dona Zilda, o sofrimento, que eu nunca esqueci. Ela chegou ao consultório com passos lentos, arrastados. O olhar parecia cansado de tentar. Tinha 68 anos e uma expressão que dizia mais do que qualquer exame. Chamava-se Dona Zilda. Vivia com dores constantes nos joelhos e nas costas. Contou que acordava várias vezes por noite por causa da dor. Durante o dia, precisava de apoio para andar até a cozinha. Mas o que mais a incomodava nem era a dor física. Minha cabeça está me traindo, disse com a voz embargada. Esquecia onde guardava as panelas, repetia frases, esquecia nomes, sentia vergonha, evitava conversas. A família começou a tratá-la como se fosse uma criança. O que antes era cuidado, agora parecia pena. Dona Zilda não queria depender dos filhos. Tinha medo de virar peso. Já usava 3 tipos de remédios para dor, 2 para pressão e 1 para dormir. E mesmo assim, não se sentia viva. Olhava para a janela e dizia que a vida estava passando depressa demais. E ela parada, sentada, vendo tudo escapar pelos dedos. Mas houve algo que ela me disse que ficou marcado. Eu rezo todas as noites para Deus me dar mais um tempo. Mas queria que fosse um tempo bom e não esse tempo de dor.
Foi essa frase que me levou a buscar mais profundamente as soluções que a natureza poderia oferecer. Dona Zilda não queria milagre, ela queria dignidade. Queria se levantar da cama sem chorar de dor. Queria caminhar até o portão, cuidar de suas plantas, lembrar o nome das vizinhas sem ficar constrangida. E o mais importante, queria sentir que ainda podia viver com alegria, sem remédios que deixavam seu corpo pesado e sua mente lenta. Começamos um protocolo natural simples. E entre os ingredientes estava a folha que muitos desprezam por parecer simples demais. Mas foi com ela que a transformação aconteceu. Em poucas semanas, a dor começou a ceder. Os olhos voltaram a brilhar. Ela voltou a cozinhar seu próprio almoço e um dia me contou sorrindo que tinha lembrado o nome de todos os 7 netos. Não foi mágica, foi constância, foi a natureza agindo. E essa folha, quando usada com sabedoria, fez mais do que os remédios fizeram em anos. Por isso, o que vou te contar agora é essencial. Você precisa entender como essa folha age por dentro, no seu corpo, onde a dor começa de verdade. A planta que age como um bombeiro no seu corpo. A dor que atormentava Dona Zilda não era apenas resultado do tempo. Era o reflexo de uma inflamação silenciosa que se espalha pelo corpo como fogo em mato seco. Esse tipo de inflamação não grita no começo, mas vai minando as articulações, a memória, a energia. E é justamente aí que entra o poder dessa folha. Dentro dela existem substâncias naturais que têm uma capacidade impressionante de combater esses focos de inflamação. São os chamados flavonoides, alcaloides e outros compostos que atuam como se fossem bombeiros naturais. Eles percorrem o corpo, identificam onde a dor está se instalando e começam a apagar esses incêndios internos. Esse processo não acontece de forma brusca, como fazem os remédios comuns que apenas anestesiam o problema. Essa folha trabalha com o ritmo do corpo, respeitando o seu tempo e reconstruindo os tecidos de dentro para fora. Quando consumida corretamente, ela começa a agir no sistema digestivo, limpando o intestino, que é a base da nossa imunidade. Em seguida, desce até as articulações, reduzindo o inchaço, facilitando os movimentos. E, por fim, alcança o cérebro, onde desinflama conexões que estavam lentas, restabelecendo a clareza mental. Estudos recentes mostraram que pessoas com dor crônica e perda de memória leve, ao incluírem essa folha na rotina diária, apresentaram melhora significativa em menos de 30 dias. Em vez de viverem dopadas, começaram a se sentir presentes. Não é exagero dizer que ela atua como uma espécie de faxineira do corpo, limpando aquilo que impede a vitalidade de circular. Quem já sentiu as juntas estalando ao acordar ou esqueceu o que ia dizer no meio da frase, sabe o quanto é desesperador perder o comando sobre o próprio corpo. Mas o que poucos sabem é que quando essa folha é usada da forma correta, com a dosagem certa e no preparo ideal, ela pode reacender a energia que parecia apagada. Por isso, muitas vezes, ela é chamada de planta da lucidez e da leveza. Não é o nome dela que importa agora, mas sim o que ela pode fazer dentro de você. E é por isso que milhares de pessoas estão voltando a viver com mais leveza, como se tivessem ganhado uma segunda chance, porque esta folha, quando bem utilizada, devolve algo que muita gente achava perdido: o controle sobre o próprio corpo. Os 3 efeitos mais poderosos que essa folha provoca em quem usa do jeito certo. Os primeiros sinais que eu percebo em quem começa a usar essa folha de forma regular são quase sempre os mesmos. O corpo começa a destravar.
É como se a pessoa estivesse vivendo com correntes invisíveis e, de repente, pudesse se movimentar sem dor, sem rigidez, com mais firmeza. Esse é o primeiro efeito que chama a atenção. A dor começa a dar trégua, não desaparece de um dia para o outro, mas vai cedendo, como uma tempestade que se dissipa. O caminhar fica mais leve, os joelhos suportam melhor o peso do corpo e a disposição volta a dar sinais de vida. O segundo efeito é mais profundo. Com o tempo, a inflamação nas articulações diminui de forma perceptível. Os inchaços nas mãos, nos tornozelos, nos ombros começam a reduzir. Pessoas que não conseguiam levantar os braços para vestir uma blusa voltam a fazer isso sem ajuda. A articulação volta a lubrificar. E não é só sensação, é reação bioquímica. É o corpo voltando a funcionar como deveria. Mas talvez o efeito mais surpreendente seja aquele que acontece dentro da cabeça. A mente começa a clarear. Pequenos esquecimentos que antes causavam vergonha vão se tornando menos frequentes. A pessoa volta a lembrar o que foi fazer ao entrar num cômodo, volta a seguir uma conversa sem perder o fio. A memória de curto prazo, que é a primeira a ser afetada pela inflamação cerebral, começa a dar sinais de recuperação. E tem mais um detalhe que não pode ser ignorado. Junto com a melhora física, vem uma mudança emocional. Quando a dor vai embora, o humor muda. A pessoa volta a rir com sinceridade, a querer sair, a buscar companhia. Isso acontece porque essa folha também tem um leve efeito ansiolítico que ajuda a regular os níveis de estresse no corpo. É como se ela dissesse ao organismo: você pode relaxar, está tudo bem. Esses três efeitos, a redução da dor, a desinflamação das articulações e o resgate da clareza mental, formam a base de uma mudança real. Não se trata de um truque passageiro, mas de um processo que respeita o corpo e o tempo de cada um. E quando isso acontece, a vida começa a voltar. Volta o riso, volta a confiança, volta o desejo de fazer planos. E tudo isso começa com o simples hábito de incluir algo natural, acessível e esquecido nas nossas rotinas. Porque muitas vezes o que falta não é força de vontade, é o caminho certo. A verdade que quase ninguém te conta. Durante muito tempo, essa folha foi tratada como algo comum demais para chamar atenção. Estava presente nas casas antigas, usada pelas mãos calejadas das avós, passada de geração em geração como segredo de família. Mas, à medida que os remédios foram ganhando as prateleiras, aquilo que vinha da terra foi sendo deixado de lado. E não por falta de eficácia, mas por não servir aos interesses de quem lucra com a doença. A realidade é dura. Produtos naturais como essa folha não podem ser patenteados, não geram royalties, não alimentam uma cadeia industrial que depende da sua dor para se manter ativa. Por isso, mesmo funcionando, ela foi silenciada, foi colocada de escanteio, vista como alternativa fraca. Mas fraca para quem? Para quem busca lucro ou para quem busca resultado? A maior parte das pessoas nem imagina que os sintomas que enfrentam poderiam ser aliviados com algo tão simples. Não sabem porque nunca foram informadas. Não foram informadas porque não interessa. É um ciclo que se repete. Quanto mais dependência, mais consumo. Quanto mais consumo, mais retorno. Mas o corpo humano não foi feito para viver escravo de remédios. Ele foi feito para reagir, para se curar, para florescer com os estímulos certos. Foi por isso que eu reuni no nosso guia de receitas para não ficar doente tudo o que aprendi sobre o uso seguro e eficaz dessa folha. Lá você vai encontrar orientações práticas, receitas acessíveis e combinações que potencializam seus efeitos. Não é uma promessa, é um convite para retomar o controle sobre a sua saúde com consciência, com simplicidade e com fé.
O link para acessar está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem conhece o caminho certo não precisa mais andar no escuro, porque a verdade, mesmo escondida, continua viva. E quando você começa a aplicá-la, os resultados aparecem. A resposta que muitos procuram nos remédios caros pode estar justamente ali, onde ninguém está olhando. No natural, no simples, no que não gera manchete, mas transforma vidas em silêncio. E é isso que essa folha faz. Cura em silêncio, mas com força e com verdade. Como preparar essa folha, sem perder seus poderes. Pouca gente sabe, mas o preparo errado pode anular quase todos os benefícios dessa folha. Não basta simplesmente ferver em água ou jogar em cima de qualquer prato. A forma como você manipula, corta, seca e mistura com outros ingredientes pode fazer toda a diferença entre um efeito real e uma falsa esperança. A planta em questão precisa ser usada com respeito. O segredo está em preservar os princípios ativos que se escondem nas fibras, nos óleos e nas enzimas naturais da folha. Se for aquecida demais, perde potência. Se for combinada com certos alimentos inflamatórios, perde eficácia. Se for consumida no momento errado do dia, o corpo não absorve tudo o que ela pode oferecer. Por isso, o primeiro passo é identificar a folha correta. O ideal é que seja colhida fresca, mas ela também pode ser utilizada seca, desde que armazenada em local escuro, arejado e sem umidade. A infusão, quando bem feita, é uma das formas mais eficazes de consumo, mas não pode ferver. Deve ser aquecida até o ponto anterior à ebulição e mantida em repouso por cerca de 8 minutos, com a tampa fechada, para que os compostos naturais sejam preservados. Outra forma é em cataplasmas, diretamente sobre as áreas inflamadas. Nesse caso, as folhas devem ser ligeiramente maceradas, aplicadas ainda mornas e envoltas com pano de algodão. Essa prática ancestral é usada há séculos e tem efeito direto na redução de inchaço e dor local. Agora, o que realmente transforma é a combinação. Quando essa folha é usada com alimentos antioxidantes, como cúrcuma, gengibre e azeite extra virgem, o corpo absorve com mais profundidade. São essas sinergias que aceleram os efeitos e trazem resultados perceptíveis em menos tempo. Tudo isso está reunido no nosso guia de receitas para não ficar doente. Lá você encontra medidas corretas, horários ideais e estratégias que tornam essa folha uma verdadeira aliada da sua saúde. O acesso está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é difícil, não exige ingredientes caros, não demanda tempo excessivo. O que exige é vontade. Porque quem decide cuidar da própria saúde com as mãos, com sabedoria e com constância, descobre que o que parecia inalcançável pode estar ao alcance de uma xícara bem preparada. O que era dor vira alívio, e o que era cansaço vira esperança. Você vai envelhecer, mas não precisa sofrer. Aceitar a passagem do tempo não significa aceitar o sofrimento. O corpo muda, a pele muda, os limites aparecem. Mas a dor constante, o esquecimento, a sensação de que a vida está escapando antes da hora, isso não precisa ser parte do pacote. Existe uma enorme diferença entre envelhecer com dignidade e apenas suportar os dias. O que essa folha representa para tanta gente não é apenas um alívio físico, é um resgate. É a chance de recuperar pequenos gestos que antes pareciam perdidos. Subir uma escada sem parar no meio, lembrar de um nome sem hesitar, andar até a padaria sentindo o vento no rosto sem se preocupar com a próxima crise de dor. São essas pequenas vitórias que fazem alguém voltar a acreditar. E quando isso acontece, o olhar muda, a postura muda, a vida volta a se mostrar possível.
porque o sofrimento prolongado adoece também a mente, não apenas o corpo. Ele tira a vontade de conversar, de sair de casa, de abrir as janelas pela manhã. Mas quando o corpo responde de forma positiva, a alma responde também. Há um renascimento silencioso. Por isso, o que você faz com esse conhecimento agora pode mudar o rumo dos seus próximos anos. Você não precisa mais aceitar viver limitado. Você pode reagir, pode experimentar, pode observar o que acontece com você quando coloca a natureza como aliada e não como plano B. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Minha saúde é prioridade. Deixe seu nome, fale da sua cidade. Eu leio cada história e sei que não estamos falando de números, mas de vidas. A sua também importa. Não esqueça que o nosso guia de receitas para não ficar doente está logo aqui abaixo. Não é uma promessa vazia, é um passo na direção certa. Como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos demais. Ainda dá tempo de viver com leveza, com clareza e com força. E às vezes, tudo começa com uma folha, uma só.